Olá, o Link CNJ começa agora, o programa que liga você ao Judiciário Brasileiro. Na semana em que se lembra o Dia Nacional da Adoção, nosso programa traz uma reportagem especial e emocionante sobre este assunto. A data é comemorada desde 1996 para estimular o debate em torno do direito à convivência familiar e comunitária com dignidade. E quem fala com a gente sobre esse assunto, em uma entrevista especial, é o ministro Humberto Martins, Corregedor Nacional de Justiça. O programa vai mostrar também o consumidor insatisfeito tem mais uma ferramenta a seu favor, é a integração das plataformas do PJE, Processo Judicial Eletrônico, e do portal consumidor.gov, que passam a atuar conjuntamente. Políticas públicas de prevenção à violência doméstica e familiar contra a mulher, usadas na Austrália, são compartilhadas com autoridades do Brasil. 10% de todos os processos judiciais em tramitação no Brasil são ligados ao direito do consumidor. Para diminuir este número, o CNJ e o Ministério da Justiça assinaram um acordo de cooperação técnica com soluções mais acessíveis e rápidas. A meta é atuar de forma integrada com duas ferramentas já implementadas: o portal consumidor.gov, mantido pelo Ministério da Justiça, e o processo judicial eletrônico, desenvolvido pelo Conselho Nacional de Justiça, presente em mais de 70 tribunais de todo o país. Para se ter uma ideia, nos últimos 4 anos, 1,5 milhão de reclamações contra mais de 400 empresas foram concluídas no portal do Ministério da Justiça. 600 mil apenas no ano passado. Este momento em que nós percebemos a união de esforços convergentes através de uma plataforma que facilita a vida do cidadão, permite uma resposta rápida, faz com que as instâncias também se comprometam a dar uma solução a esses casos, evitando a judicialização. Isso significa também contribuir com o Poder Judiciário, contribuir com a garantia da resposta jurisdicional a temas de maior envergadura. Agora, com mais ferramentas disponíveis, a ideia é que os consumidores possam fazer reclamações e solucionar rapidamente conflitos, sem que novos processos cheguem ao judiciário. O sistema integrado deve começar a funcionar em agosto. Por enquanto, apenas com reclamações ligadas aos bancos, que lideram as queixas. Ainda não há um prazo para que outros setores sejam incluídos no sistema. O consumidor que optar por mandar o seu processo para essa fase de conciliação, mesmo que ele não obtenha a conciliação, o banco já é citado automaticamente. E isso, na verdade, o que poderia representar uma demora adicional de 10 dias para o consumidor, representa ao final um ganho, porque o tempo da citação hoje no judiciário é maior do que esses 10 dias. O termo de cooperação foi assinado hoje entre representantes do CNJ, do Ministério da Justiça, além de instituições financeiras representadas pela Federação Brasileira de Bancos e o Banco Central. Nós estamos hoje no mundo da rede mundial de computadores, nós estamos no ambiente da internet, nós estamos com o mundo na palma de nossas mãos e nós precisamos muitas vezes utilizar os recursos tecnológicos disponíveis para facilitar a vida das pessoas. A notícia de hoje do nosso quadro Giro vem da Paraíba. Juízes e técnicos da infância e da juventude se reuniram para normatizar a atuação das equipes multidisciplinares. Os juízes das varas da infância e juventude e servidores das 6 circunscrições do TJPB se reuniram no tribunal para debater o projeto de resolução que vai disciplinar a atuação das equipes multidisciplinares atuantes em todas as comarcas do estado. O projeto tem o objetivo de discriminar todo o método de trabalho a ser desenvolvido. E desse projeto, ele será encaminhado, então, posteriormente ao Pleno do Tribunal de Justiça, para que se transforme em uma resolução que vai disciplinar exatamente como esses técnicos irão atuar em todas as varas que atendem a processos de competência da infância e juventude. As discussões deverão colaborar e aperfeiçoar ainda mais a atual sistemática utilizada tanto nas áreas civil quanto criminal. Os debates ainda estão em curso, mas eu percebo que os juízes têm muitas ideias, todas muito proveitosas. O intuito é colaborar e aperfeiçoar a sistemática atual, e isso vem em um momento muito oportuno, porque a infância e juventude é
uma preocupação do Estado Democrático de Direito e também do Tribunal de Justiça da Paraíba a implementação e a sua eficiência. O encontro de trabalho foi ainda uma oportunidade de ouvir sugestões sobre a edição final da resolução. Foi uma reunião muito proveitosa, uma visão plural de diversos profissionais que estavam presentes na reunião e a partir daí já foi designada uma continuidade para o dia 10 de junho, no sentido de se definir, de fato, a regulamentação a respeito dessa atividade das equipes multidisciplinares no âmbito da circunscrição. Por isso que hoje nós tivemos essa reunião para tentar regulamentar um pouco, disciplinar o atendimento da comarca de um modo geral, da comarca sede e das demais comarcas que compõem as circunscrições. Vamos ao intervalo e na volta conheça as histórias emocionantes de Natanael e Marcos Paulo, que foram adotados e hoje vivem rodeados de amor. O Link CNJ está de volta. No Brasil, quase 10 mil crianças esperam por pais adotivos. São meninos e meninas aptos para a adoção e que anseiam pela chance de dar e receber afeto. Neste mesmo sentimento estão pais e mães que esperam por um filho. Se emocione com a gente e veja como este ato simples pode transformar a vida de tanta gente. Daisy morre de orgulho de Natanael, menino inteligente, com altas habilidades. Ele foi o primeiro a ser adotado há 11 anos, bem na época em que o Cadastro Nacional de Adoção foi criado. Agora veio Marcos Paulo. E o menino foi tão bem-vindo quanto o mais velho. Quantas vezes que vai dividir? Nosso encontro também foi muito lindo, porque a primeira coisa que o Marcos Paulo fez pra gente foi sorrir. Então, naquele momento eu senti, nasceu meu filho. Eu estou sendo mãe outra vez. Eu tenho mais amor para investir. Para adotar, Daisy e o marido cumpriram todas as regras direitinho. A legislação determina que o adotante, casado ou solteiro, tem de ser maior de 18 anos e ter pelo menos 16 anos a mais do que o adotado. O cônjuge pode adotar o filho do companheiro. A adoção por casais homoafetivos ainda não está estabelecida em lei, mas muitos juízes dão decisões favoráveis. Avós não podem adotar netos, irmãos não podem adotar irmãos e tutores não podem adotar tutelados. A primeira providência de um adotante é procurar a Vara da Infância e da Juventude e se inscrever. Não é preciso advogado. Basta apresentar identidade, CPF, certidão de casamento ou nascimento, comprovantes de residência e de rendimentos, atestado médico de sanidade física e mental, certidões civil e criminal. Depois, é preciso fazer um curso de preparação psicossocial e jurídica. Nós fizemos o curso e depois do curso a gente recebe um certificado em que a gente é habilitado. Colocamos o perfil da criança que nós queríamos e aí nós colocamos um perfil bastante aberto. Nós poderíamos ser um menino ou uma menina, poderiam ser irmãos de até 2 anos de idade, poderiam ser gêmeos, então a gente deixou bem aberto. O coreógrafo Wesley também já passou por todas as etapas. Ele é solteiro e ainda não consumou a adoção, mas está ansioso e maduro para adotar. Está perto dos 40 anos, a carreira vai muito bem e tem o principal a oferecer. O que eu posso fazer é dar amor e o meu melhor, né? Que é o que o pai espera para um filho, é o melhor para o seu filho. O que eu puder fazer por ele, para que ele desenvolva, que ele cresça, se torne um cidadão de bem e realizado, com certeza, como qualquer pai faria pelo seu filho. E agora que completa 11 anos, o Cadastro Nacional de Adoção dá um salto de qualidade a partir da experiência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. O projeto piloto se estende a 5 estados: Paraná, Bahia, São Paulo, Rondônia e Alagoas. Entre as novidades, o novo cadastro prevê estatísticas públicas em tempo real, acesso diferenciado aos dados para juízes e servidores, para o Ministério Público, defensorias, administração federal e pretendentes. Alertas constantes para evitar vencimento de prazos. Acompanhamento de toda a vida das crianças e adolescentes. Vinculação automática dos perfis de adotantes e adotados. E para ser eficiente, o novo cadastro depende de uma alimentação diária do sistema
por juízes e corregedorias gerais de justiça. É importantíssimo que todos os tribunais de justiça estaduais estejam reforçando essa cultura, né, de alimentação contínua do cadastro. É bom também destacar que as varas da infância e juventude, né, do Brasil precisam também de reforçamento na questão de recursos humanos. Nós temos muitos magistrados da infância e juventude que não têm equipes técnicas. E as equipes técnicas é que são responsáveis pela alimentação desse cadastro. O novo cadastro pode ajudar a diminuir uma diferença preocupante. A lista de crianças aptas à adoção tem 9.500 meninos e meninas, mas a fila de pais e mães chega a 45.900 candidatos. O problema é que muitas famílias fazem exigências. Por exemplo, só querem recém-nascidos. Wesley acha que amor é uma conquista e abre o coração para qualquer idade. Você vai prestando atenção, você vai estudando, vai se informando, você vê que criança é criança. Não tem essa que o bebê vai... Muitas pessoas falam, mas um bebê vai ter um vínculo com você melhor do que uma criança de 4, 5 anos de idade. Isso não é real. Você não conhece sua esposa, o seu marido depois de adulto, e você cria um vínculo, fica a vida inteira, por que uma criança não vai criar vínculo com você? E como em anos anteriores, a campanha Adotar é Amor volta a mobilizar o CNJ, os tribunais brasileiros e órgãos do Poder Judiciário. Agora, em 2019, milhares de pessoas vão participar de um tuitaço no dia 25 de maio, às 10 da manhã. O objetivo é encher o Twitter com mensagens a favor da adoção. Para isso, preparamos conteúdos prévios para que todos possam nos ajudar nesta tarefa, embora cada um possa fazer seu próprio conteúdo. E se você assistir ao nosso programa depois do dia 25, em uma reprise, ainda pode replicar mensagens de apoio à adoção. Nunca é tarde para ser solidário. E eu conversei sobre esse assunto com o ministro Humberto Martins, Corregedor Nacional de Justiça. Ministro Humberto Martins, muito obrigado pela entrevista ao Link CNJ. A primeira pergunta que eu lhe faço é: por que foi criado o Cadastro Nacional da Adoção em 2008? O Cadastro Nacional de Adoção foi criado pelo Conselho para incluir todas as crianças e pretendentes de todas as cidades do Brasil, unificando assim o sistema e criando uma fila de espera única, buscando maior segurança e transparência. E que resultados o cadastro apresentou até agora? Os resultados apresentados até agora foram muito positivos. Em 2018, mais de 2.000 crianças foram adotadas pelo Cadastro Nacional de Adoção e o cadastro já possibilitou, na última década, a formação de pelo menos 12.000 novas famílias. Ao ampliar as possibilidades de adoções interestaduais, a ferramenta criada em 2008 representou um enorme avanço. E esse novo Cadastro Nacional da Adoção que está em implantação agora, por que a mudança? A ideia foi responder às críticas dos operadores, construindo um novo sistema que pudesse conferir ao processo de busca de uma família mais celeridade aos processos e transparência à sociedade. Estamos falando de um sistema que possibilite viabilizar as crianças existentes e aos juízes, tribunais e ao próprio Conselho Nacional de Justiça, construindo políticas para as adoções necessárias. E houve avanços, ministro, do ponto de vista da segurança do processo e da transparência? Houve avanços, sim. E uma das principais preocupações foi tornar o sistema mais transparente. Por isso, criou-se um link público onde todas as informações, menos as que são sigilosas, que irão assim estar à disposição dos pretendentes, do cidadão, da imprensa, dos acadêmicos. Além disso, o pretendente passa a ter um login e senha para acesso direito aos seus dados e pode, inclusive, acompanhar diretamente sua condição.
Agora vamos dar uma paradinha e daqui a pouco a gente volta com mais um pouco da entrevista do ministro Humberto Martins, o Corregedor Nacional de Justiça. Estamos de volta com mais um trecho da entrevista do ministro Humberto Martins, Corregedor Nacional de Justiça. Ele fala sobre o Cadastro Nacional de Adoção. E quais as principais novidades em relação ao cadastro anterior? O novo Cadastro Nacional de Adoção tem o objetivo de colocar sempre a criança como sujeito principal do processo, para que se permita a busca de uma família para ela, e não o contrário. Dentre as inovações estão a construção de um sistema inteligente para fazer o match diário entre pretendentes e crianças, com ampliação, assim, do perfil escolhido pelos pretendentes em um ano, o que amplia as possibilidades de ação. Posso afirmar que, além disso, inseriu-se um sistema de emissão de alertas em caso de demora no cumprimento do prazo processuais que envolve essas crianças e a busca de dados aproximados do perfil escolhido pelas pretendentes. O novo cadastro se inspirou numa experiência do Espírito Santo, não é isso? Em que pé está a implantação nos outros estados? Corretamente. Atualmente está em fase de testes de carga e segurança já da implementação do Cadastro Nacional de Adoção no servidor do CNJ e, após aprovado, entrará em fase de produção, possibilitando que todos os demais estados sejam incluídos. E o novo cadastro pode facilitar também a adoção de grupos de irmãos? Da mesma forma, o novo cadastro, além de ser um sistema que fará o mate como pretendentes, irá, no futuro, possibilitar que o magistrado faça busca ativa, o que facilita no caso do grupo de irmãos, inclusive abrindo a possibilidade para, eventualmente, mais de uma família na mesma cidade. Além disso, o novo sistema irá abranger a adoção internacional, que, embora seja a exceção, é a alternativa para alguns grupos mais numerosos de irmãos ou com idades mais elevadas. E a segurança jurídica do processo pode aumentar com o novo cadastro? Em síntese, eu posso afirmar que o novo sistema amplia a celeridade, bem como a transparência, em especial com o sistema de alertas, e isso reflete diretamente na segurança dos processos de destituição do poder familiar e também no poder da própria adoção. Ministro Humberto Martins, Corregedor Nacional de Justiça, muito obrigado pela entrevista ao Link CNJ. Nós é que agradecemos, e uma justiça forte se faz uma justiça e uma cidadania respeitada. Fique agora com as notícias do CNJ. A última sessão plenária do CNJ foi movimentada, com 16 julgamentos na pauta. 8 foram julgados, 7 adiados e um processo teve pedido de vista. Um dos itens ajuizados foi um recurso administrativo da Ordem dos Advogados do Brasil em Goiás. A sessão questionava que teria direito à 9ª vaga para desembargador do TJ de Goiás, criada pelo 5º Constitucional. Ao contrário do Tribunal de Justiça do Estado, que decidiu que a vaga é do Ministério Público, o CNJ entendeu que o assento cabe mesmo à OAB. Outro item aprovado foi o relatório de inspeção feito pela Corregedoria Nacional de Justiça no Tribunal de Justiça do Maranhão no último mês de março. O documento foi aprovado por unanimidade pelos membros do Conselho. Entre as recomendações, o tribunal deverá apresentar em 30 dias
um cronograma com um plano de digitalização de todos os processos físicos para atuação no processo judicial eletrônico, o PJE. O Conselho Nacional de Justiça e representantes da Austrália discutiram práticas de combate à violência doméstica nos dois países. O evento Diálogos Brasil-Austrália, Prevenção à Violência Doméstica, ocorreu na sala de sessões da primeira turma do STF. A iniciativa do Conselho Nacional de Justiça foi de trazer experiências de políticas que combatem a violência doméstica de um dos países mais seguros para as mulheres, a Austrália. A roda de conversa foi coordenada pela conselheira do CNJ, Daldice Santana, e teve a participação de representantes do Judiciário, Ministério Público, acadêmicos e representantes da Austrália. Essa troca é para a gente justamente compartilhar experiências para chegar a índices aceitáveis. Nós temos a terceira melhor lei. Nós precisamos trabalhar mais articulados. Na abertura do evento, o presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, disse que o aumento do número de feminicídios no Brasil, de processos na justiça e de medidas protetivas indica a seriedade do problema. Ele disse que o feminicídio deve ser fortemente combatido, que o diálogo entre Brasil e Austrália é mais um passo nessa direção. O ministro lembrou de medidas adotadas pelo Judiciário para tentar mudar esse cenário. É triste constatar que, segundo dados levantados pelo Departamento de Pesquisas Judiciárias do Conselho Nacional de Justiça, no ano passado havia mais de 1 milhão de casos pendentes de violência doméstica, 13 a mais do que em 2016, 13% a mais do que em 2016. Em 2018, durante o 12º Encontro Nacional do Poder Judiciário, realizado em dezembro de 2018, a meta 8 foi novamente aprovada pelos presidentes dos tribunais, ficando estabelecido que, para este ano de 2019, os juízes têm que identificar e julgar metade, ao menos metade, de todos os casos pendentes de julgamento relacionados a feminicídio que tenham sido distribuídos até 31 de dezembro de 2018. E 50% dos casos sem julgamento relacionados à violência doméstica e familiar contra a mulher, distribuídos no mesmo período. Em setembro de 2018, o Conselho Nacional de Justiça já havia aprovado 3 resoluções de proteção às mulheres. A sociedade tem que se fortalecer no combate às causas que possuem fortes raízes históricas e culturais, oriundas de teorias machistas e patriarcais que ainda persistem em pleno século XXI. Na Austrália, as principais vítimas em razão de gênero são mulheres entre 15 e 45 anos de idade e, segundo a comissária de Direitos Humanos no país, os crimes impactam no custo do judiciário e demandam muito o Estado. A Austrália tem se destacado nos últimos 10 anos por causa dos avanços no enfrentamento à violência doméstica. Kate trouxe experiências que têm surtido efeito no país dela, como a campanha sobre igualdade de gênero, a criação de um número para denúncia e apoio às vítimas, ajuda financeira às mulheres vítimas de violência e ainda licença no trabalho que justifique a falta delas por esse motivo. Já o promotor de justiça, Tiago Pierobon, do Ministério Público do Distrito Federal, lembrou que o Brasil também vem dando passos importantes para o enfrentamento do problema no país. Práticas consuetudinárias que até então respaldavam, sim, a tolerância à violência contra a mulher, e, a partir dessa mudança de práticas jurídicas, influenciar a mudança de práticas sociais. Esta socióloga lembrou que esses avanços são recentes, mas que vem realizando um novo desenho institucional no enfrentamento da violência doméstica. Mais de 1.000 serviços foram implantados no Brasil, como as casas-abrigos e as delegacias especializadas. Ela lembrou que focar na educação é uma forma efetiva de mudar a relação abusiva dos homens sobre as mulheres e destacou alguns projetos que ainda estão começando. Existe um projeto premiado, inclusive, que hoje se torna política pública aqui no Distrito Federal, que é o projeto Mulheres Inspiradoras, fomentado pela professora Gina Ponte, que tem como objetivo discutir nas escolas literatura feminina,
que os jovens conheçam a história das suas avós, que tragam histórias de vida de mulheres que foram muito importantes, não apenas para a sua comunidade, mas também para a arte, para a política, enfim, para a economia. Então, esse projeto Mulheres Inspiradoras me parece que é um projeto que pode gerar uma nova compreensão sobre o papel das mulheres na sociedade. E também o projeto Maria da Penha Vai à Escola, que é um projeto aqui do Distrito Federal que também tem o objetivo de discutir a legislação no âmbito das escolas. Um outro exemplo que vem sendo aplicado é a criação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco para prevenir o feminicídio, como destacou o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Rogério Schietti Cruz. O Poder Judiciário poderá, a partir do preenchimento deste formulário, pela mulher que chega a uma delegacia, por exemplo, adotar alguma providência que quase sempre será de iniciativa do Ministério Público. Esta edição do Link CNJ termina aqui. Na semana que vem, a gente volta com outra edição inédita, na quinta-feira, às 9h30 da noite. E o programa tem reprises na sexta-feira, às 5h30 da manhã, no domingo, ao 12h30 e na terça-feira, às 7h30 da manhã. Muito obrigado pela audiência e até o próximo.